Vamos falar sobre chuva agora, que tem muita chuva prevista para o Piauí, principalmente para a região norte nos próximos dias. E essas chuvas que já caem no nosso estado já estão desaguando, fazendo alguns rios do estado começarem a emitir sinais de preocupação para as autoridades. O nível do rio Maratauã, em Barras, atingiu a cota de alerta na madrugada de hoje, conforme o boletim do Serviço Geológico do Brasil. E o rio Longá permanece na cota de atenção no município de Esperantina. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter Francisco José para explicar para a gente como é que está a situação e esse monitoramento nessas cidades. Boa noite, Francisco. Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o Jornal Cidade Verde. Monitoramento permanente na região norte do estado do Piauí. E aí, duas cidades merecem atenção por conta desses rios, o Longá e também o rio Maratauã. A gente sempre destaca a situação de Barras e de Esperantina. Evidentemente que os rios, aliás, passam por outros municípios também importantes do norte do estado. Mas a gente começa pelo rio Maratauã, na cidade de Barras. Esse monitoramento ele é mais específico porque muitas comunidades ribeirinhas sofrem diretamente com esse impacto, com o aumento do volume do rio Maratauã. E, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, ele está em 4 metros e 2 centímetros. 4 metros e 2 centímetros o rio Maratauã. Entretanto, com a tendência de aumento, deve chegar ainda nas próximas horas a 4 metros e 12 centímetros. Portanto, 8 centímetros abaixo da cota de inundação no município de Barras. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, choveu 120 milímetros nas últimas horas. Essa precipitação foi registrada principalmente de segunda para terça-feira. Portanto, na madrugada de hoje, esse aumento considerável chegou exatamente bem próximo da cota de inundação, devido a essa precipitação considerável. Chuva na ordem de 120 milímetros na região de Barras, o que contribuiu de maneira considerável para o aumento do rio Maratauã. A gente destaca agora a situação também do rio Longá. Em Esperantina, que fica a 170 quilômetros de Teresina, o nível atual é de 5 metros e 46 centímetros, com perspectiva de atingir 5 metros e 86 centímetros nas próximas horas, devido também à manutenção das chuvas na região norte do estado. Diante do quadro, o Serviço Geológico do Brasil, que acompanha de perto a situação, orienta que inclusive as equipes da Defesa Civil, tanto a dos municípios quanto a Defesa Civil Estadual, devem permanecer em situação de monitoramento permanente nessa região. No entanto, Barras é onde a situação é mais delicada, né? Barras há um transbordamento maior do ponto de vista histórico. Sempre que essas chuvas volumosas, Aline, são registradas, as primeiras situações de atenção, de atuação direta da Defesa Civil, de retirada de famílias, são verificadas no município de Barras. E aí, aproveitando, a gente atualiza também a situação de cidades como Teresina, Floriano, também a cidade de Luzilândia, por onde passa um rio Parnaíba. Regular, não há, no momento, com que se preocupar. A situação está dentro da normalidade, de acordo com esse monitoramento do Serviço Geológico do Brasil. Rio Poti, especialmente em Teresina, também dentro da normalidade. Aline Moreira, é com você no estúdio. Tá certo, Francisco, muito obrigada por trazer para a gente essas informações. Mas a gente vai continuar falando sobre essas cotas dos rios Maratauã e Longá. E eu quero mostrar para vocês, o Francisco já deu aqui uma explanação do que está sendo mais monitorado, do que está no radar do Serviço Geológico do Brasil. Mas quero mostrar para vocês aqui, exatamente, como é que está o nível do rio Maratauã. Que está, olha, a cota de inundação, ó, é essa vermelha aqui. E quando se diz que está na cota de alerta, que é essa laranja, é que ele está se aproximando muito dessa cota de inundação. Então, essa é a preocupação das pessoas
e também das autoridades. A gente passa agora para o rio, do Rio Longá. O Rio Longá também banha a cidade de Barras. A cidade de Barras é banhada pelos dois rios, Maratauã e Longá. Mas nesse momento, o monitoramento está mais forte em relação à cidade de Esperantina. Olha só onde está o nível do rio, que chegou também na cota de alerta. Então vamos conversar um pouco mais sobre esse monitoramento, sobre essa vigilância que deve ser feita nesses rios, com o Cláudio Damasceno, que é da CPRM. Vamos saber mais sobre esses riscos potenciais. Se há mesmo, Cláudio, esse risco de atingir a cota de inundação nessas duas cidades. De acordo com a meteorologia, tem previsão de chuvas para os próximos dias, principalmente na região norte. Boa noite para você. Boa noite, Aline. Como você bem falou, né, nós temos a situação no momento de elevação do nível dos rios, né, por conta das chuvas. Tá? O rio Maratauã, lá na cidade de Barras, ele atingiu a cota de alerta, né, na madrugada de hoje, e ele chegou a um máximo de 4 metros e 3 centímetros. Tá? A cota de inundação lá é 4,20, então ele ficou a 17 centímetros de atingir a cota de inundação. Mas nesse momento a gente teve um recuo, né, do nível do rio Maratauã lá na cidade de Barras, e nesse momento ele já até está abaixo da cota de alerta, né, que lá é 3,90, ele está a 3,89 nesse momento. Tá? Mas isso não significa que ele não possa voltar a subir, né? Então, nesse momento, a gente já tem um solo já bem encharcado, então precipitações um pouco mais significativas podem fazer com que o nível do rio se eleve um pouco mais rápido, né? Então, por isso que há uma atenção especial da Defesa Civil desses dois municípios, tanto em Barras quanto lá em Esperantina. Como você bem falou, também o rio Longá, ele passa lá no município de Barras, mas o que corta mesmo a zona urbana é o rio Maratauã, e o rio Maratauã entra no Longá já saindo da zona urbana lá de Barras. Então esse volume do rio Maratauã entrando no rio Longá, ele começou a chegar lá na cidade, digamos assim, a atingir a cota de alerta na cidade de Esperantina ao meio-dia de hoje. Então, ao meio-dia de hoje, o nível do rio Longá na cidade de Esperantina entrou em cota de alerta. Ele continua ainda em cota de alerta, ele ainda está em tendência de subida, um pouco mais lenta, né, por conta do reflexo da chuva. Ele se comporta como uma onda, né, ele vem de rio acima e vai para rio abaixo, né, de montante para jusante, como a gente fala no termo técnico. E nesse momento, o nível lá na Esperantina, a tendência dele é de estabilidade, né? Então, caso a gente presencie ainda chuvas no intervalo, ainda no horizonte de 8 horas, a gente pode voltar a ver o rio continuar a subir. Agora, Cláudio, esse trabalho que é feito pelo Serviço Geológico do Brasil é feito muito em parceria com os governos municipais, né? Como Barras e Esperantina têm históricos de inundações, de alagamentos nas cidades, de algumas tragédias que já foram registradas há alguns anos, como é que tem sido essa preocupação para os próximos anos, já que a gente vem passando aí por tantas mudanças climáticas, eventos extremos, que fazem com que essas chuvas, às vezes, cheguem a ser mais imprevisíveis para as autoridades. E então, tem a questão estrutural também de cada cidade. Infelizmente, a gente está perdendo aqui o contato com o Cláudio. Pronto, a internet, porque o Cláudio, ele cedeu esse tempinho para a gente, está num evento aí de trabalho fora do Piauí, mas está gentilmente nos atendendo aqui. Então, como eu ia te dizendo, como é que é feito, como é que está sendo feita esse trabalho conjunto com as autoridades, especialmente nessas cidades que estão no radar agora do Serviço Geológico, porque são as que estão com maior risco de inundação? Esse trabalho ele é feito durante todo o ano, né? A gente faz o monitoramento do nível dos rios. Como você bem falou, nós temos presenciado eventos mais extremados e com a frequência maior, né? Então a gente monitora os rios da bacia do Parnaíba durante todo o ano, e a gente tem esse contato mais estreito com a Defesa Civil dos municípios que geralmente a gente tem problema, que é a região ali de Barras, Esperantina,
a própria Luzilândia também, que é essa porção mais ao norte da bacia, onde a gente geralmente tem mais problemas. Então, a gente tem um contato estreito com essas defesas civis. Então, os boletins, eles são emitidos com antecedência aí uma previsão do que vai acontecer com a antecedência de 8 a 10 horas, e essa informação é imprescindível para que eles possam atuar para aquelas famílias que moram ali na margem do rio, né, os ribeirinhos. Certo. Cláudio, eu queria muito agradecer a você, suas explicações são sempre, as suas contribuições são sempre muito boas para a população. Muito obrigada, bom trabalho para você e para toda a equipe aí da CPRM, tá? Boa noite. Olha, gente, a gente vai agora até a cidade de Picos, viu? Para falar ainda sobre previsão de chuva, porque a cidade passou por um perrengue neste ano. A gente vai falar aqui com o Carmo Neto ao vivo, saber como é que tá essas previsões de chuvas para a região norte aqui. A gente já sabe que vai ter. Como é que tá para essa sua região, a centro-sul, sudeste do Piauí? Carmo, boa noite. Oi, Aline, muito boa noite para você e a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. Estamos ao vivo aqui de Picos, onde nesse momento recebemos a visita tão aguardada da Sara Cardoso, coordenadora da Sala de Monitoramento de Eventos Climáticos da SEMAR. Ela que está visitando aqui Picos, investigando as causas da seca verde. E dentre essas causas, Sara, está a questão das chuvas irregulares, inclusive nas nascentes e nas bacias dos principais rios do Piauí. Como que está essa situação? Boa noite, eu queria que você explicasse para a gente. Bom, nós começamos a fazer uma rota em fevereiro, né? E agora a rota de março abrange os municípios da mesorregião sudeste piauiense. Então nós estamos encontrando em todos os locais seca verde. Isso porque a gente observou aí chuvas irregulares, tanto espacialmente dentro do município, às vezes chove pontualmente num ponto e outros não. E também irregularidade temporal, né? Chove um dia e 8 não, né? Então a gente precisa dessa regularidade de chuva para poder as produções dos pequenos produtores principalmente se desenvolver. Então a gente observou essa irregularidade, a gente viu também bastante barreiros com pouca água, nós vimos também nessa visita muitos riachos secos, né? E tem a questão de que a gente está no período chuvoso com todo o território, 100% do território com seca. Essas chuvas irregulares também provocam fortes tempestades, chuvas que também não estavam tão acostumadas aqui na nossa região e também na região ali das bacias dos principais rios do Piauí. Eu queria que você nos contasse como que está a previsão para essas regiões das bacias dos principais rios, inclusive o Rio Parnaíba. Pronto, a gente tem percebido também isso que você falou, chuvas extremas, né? Inclusive Picos a gente observou isso e agora a gente está observando isso no centro-norte e norte. Então a gente está observando aí que nas últimas 48 horas houve um aumento, né, considerável dos rios Maratoã, Longá e no Baixo Parnaíba ali, onde passa o rio em Luzilândia. Nós estamos monitorando junto com a CPRM e a ANA, né, através dos nossos sistemas, e nós temos alguns rios que estão inclusive em cota de atenção. Para os próximos 7 dias a gente ainda tem previsão de chuvas, né, para a microrregião do Baixo Parnaíba, litoral piauiense, Teresina, Valência, inclusive a microrregião de Picos. Com essa perspectiva aqui na microrregião de Picos de chuva de 17 a 19, né, principalmente essa porcentagem dessa possibilidade aumenta à noite, mas essas mesorregiões que tem essas bacias, né, do Parnaíba, a gente tem inclusive previsão de acumulados que devem ultrapassar os 150 milímetros. Hoje, cabeceiras, né, nas últimas 24 horas, cabeceiras do Piauí, temos 2 pluviômetros lá, um coletou 211 milímetros e o outro 144. Então, está se cumprindo a previsão para esta semana. Ok, Sara Cardoso, muito obrigado pelas informações. Tomara que essa chuva venha, afinal de contas aqui em Picos está bem abafado. Aline? Obrigada, então. Tem horas que a gente já está pedindo por chuva, né? Embora o trauma aí na cidade de Picos ainda esteja grande, mas a chuva também é necessária. Que venha chuva, mas que venha só para dar aquele acalanto aí para os picoenses. Obrigada mais uma vez, Carmo Neto.